gente, tudo certo com vocês? Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nas equações, tá certo? Na aula anterior nós trabalhamos com algumas equações do segundo grau e nessa aula nós vamos finalizar a parte de equações, a aula anterior nós trabalhamos com equações do primeiro grau, né? E nessa aula nós vamos trabalhar e finalizar essa parte de equações do primeiro grau. E vamos dar início ao estudo das equações do segundo grau, tá certo? Bem, vamos começar primeiramente estudando a inequação do primeiro grau. Inequações do primeiro grau, elas são sentenças expressas por desigualdades. Diferente de uma equação do primeiro grau, a inequação eu tenho sinais referentes a esse: menor que, maior que, menor que ou igual, maior que ou igual, tá certo? Então, é interessante que essa abertura do nosso símbolo de maior que e menor que, ela sempre está aberta para o maior lado que você quer indicar, tá certo? Para o maior valor numérico que você está indicando. Então, vamos lá, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente começar trabalhando e ver como a resolução é bem semelhante à resolução de uma equação do primeiro grau, tá certo? Então, aqui eu tenho x mais 8 menor do que 7. Então, eu vou passar o 8 que está positivo para o outro lado negativo, tá? Então, x é menor do que 7 menos 8, beleza? Então, x é menor do que 7 menos 8 dá menos 1. Então, perceba só que nesse tipo de problema, eu disse que o meu valor de x ele tem que ser menor que menos 1. Então, x pode assumir que valores? X pode ser menos 2, menos 3, menos 4, números que são menores do que menos 1, tá certo? Então, eu posso dizer, na minha solução, né? Só escrever aqui de uma forma diferente para vocês verem, que x, ele pertence, esse meu x é o meu número, ele pertence aos reais, né? Pertence aos inteiros também. Por isso que eu estou colocando logo reais, porque o reais engloba tudo, né? X pertence aos reais, tal que x é menor do que menos 1. Isso daqui é o conjunto solução de uma inequação, certo? Então, você tem que escrever todo esse aparato aqui. Agora que vocês sabem o que é o conjunto dos números reais, né? Fica mais fácil de lembrar. X pertence aos reais, ou seja, x poderia ser um número que é positivo, negativo, uma fração, né? Nesse caso, ele não poderia ser positivo, né? Porque ele tem que ser menor que menos 1. E a gente sabe que todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Bem, vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo aqui, eu tenho 2x mais 3 maior do que 5x menos 5. Então, eu vou passar o 5x para esse lado e vou passar o mais 3 para esse outro lado. Então, vai ficar 2x menos 5x, né? Menos 5x é maior do que menos 5, que já estava desse lado. Passa para o outro lado, 3 fica menos 3, concorda? Então, ó, 2x menos 5x dá menos 3x, né? Quando os dois números possuem sinais diferentes, no caso do 2 aqui é positivo e no caso do menos 5 é negativo, então você subtrai e repete o sinal do maior. 5 menos 2 é 3. Qual o sinal do maior? Menos, tá certo? É maior do que menos 5 menos 3 dá menos 8. Sinais iguais, você soma e repete o sinal do maior. Tudo bem? Então, vamos lá dar continuidade, né? Perceba que a minha letra não pode ficar negativa. E quando uma situação dessa acontece, a primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar todo mundo por menos 1. Beleza? Então, vai ficar, ó. Opa, pronto. Vai ficar. Quando eu multiplico aqui por menos 1, fica positivo, né? E aqui atrás fica positivo também. Só que, gente, diferente de uma equação, a gente não repete o sinal de igual, não. Aqui o meu sinal, quando eu multiplico ele por menos 1, ele inverte também. Aqui estava maior que, agora vai ficar menor que. Concorda? Então, ó, vou jogar para cá.
Então, x é menor do que 8. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X é menor do que 8 sobre 3. Beleza? Ou seja, a minha solução... Vou botar aqui um pouquinho mais para cima. Minha solução é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor do que 8 sobre 3. Morreu Maria Preá. Tá certo? Bem simples, né? Esse tipo de problema a gente pode fazer aqui. Bem, agora nós vamos começar o estudo das equações do segundo grau. Essa parte aqui é muito importante para a vida de vocês, então espero que vocês prestem muita atenção. Vamos ver aqui a definição. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x. Por que na incógnita x, Saul? Porque nós vamos utilizar a incógnita x para representar a nossa variável. Toda equação na forma, olha essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Uma equação de segundo grau tem que ter essa forma aqui. Tem que ser parecido com isso daqui. Em que a, b e c são números reais, ou seja, podem ser números positivos, negativos, frações, dízimas, tá bom? E a tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se o a for 0, 0 vezes x ao quadrado, aqui vai embora, né? Ó, fica somente como? Fica só bx mais c. Isso daqui é uma equação do primeiro grau, tá bom? Então aqui eu coloquei um exemplo, ó. 2x ao quadrado mais 2x menos 40. Gente, vocês concordam comigo que isso que está escrito aqui parece com isso daqui? Aqui tem um x ao quadrado e aqui também. Aqui tem um x e aqui também. Só que muda as letras, elas viram o quê? Números. Então vamos representar. Quem é o meu a? O meu a possui valor numérico de quê? O a, galera, ele é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Coloquem na cabeça de vocês. O a, ele sempre acompanha o x ao quadrado. Então, quem é o a aqui nessa situação? É o 2, tá certo? Mais 2 aqui no caso, né? Ó, quando não tem nenhum sinal na frente, coloca mais 2. Então, eu posso escrever somente como 2. Beleza? Então, vamos para a próxima. Quem é o b? Gente, o b, ele é o número que acompanha o x. Então, ó, bx. Quem aqui está acompanhando o x? Não estou falando do x ao quadrado, estou falando somente do x. É o 2. Então, b é igual a mais 2, né? Posso escrever somente 2. Perceba que todos os meus valores aqui são positivos. Então, cada vez que o sinal for diferente, o sinal vai junto. E, por último, eu tenho o valor de c. O c é o meu número que está sozinho. Ele não acompanha nenhum valor, nenhuma variável. Nós chamamos esse termo de termo independente, porque ele independe do valor das variáveis. Então, quem é o meu c aqui que está sozinho, que nem acompanha x ao quadrado e nem acompanha o x? É o 40? Não, não é o 40. É o menos 40. O sinal vai junto, tá certo? Beleza? E aqui eu coloquei um exemplo 2 para a gente ver como é que isso se aplica no inverso. Tá certo? Escreva a equação do segundo grau para a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a menos 6. Vamos começar com a igual a 1. O a é quem acompanha o x ao quadrado. Então, ó, vou botar aqui a fórmula de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quem é o a? É 1. 1x ao quadrado mais... Só que quem é o b aqui, ó? É menos 5. Então, se você fizer o jogo de sinais, ó, mais com menos, dá menos. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, menos 5x, o valor de b é quem acompanha o x, né? Mais c. Só que quem é o mais c? É o menos 6. Menos 6 com mais, né? Do c aqui, ó, vai ficar menos. Basicamente, se o número for negativo, você coloca aqui negativo também, tá certo? Então, menos 6 igual a 0. Ou, tá correto dessa forma, tá certo? Ou, se você quiser, você escreve x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Morreu Maria Preá.
Por que que eu escrevi assim? Porque eu não preciso colocar o 1 aqui a todo instante, certo? Ele está correto aí desse mesmo jeito, beleza? A gente sabe, a gente tem subentendido que quando não tem nenhum número na frente da nossa variável, é o número 1. Então vamos lá dar continuidade. Pronto. Agora nós vamos trabalhar com equações completas e incompletas do segundo grau, beleza? Nós vamos começar aqui dizendo que é uma equação completa. Vocês viram que para ter uma equação do segundo grau eu preciso ter 3 termos: o A, o B e o C, não é verdade? Então, quando B for diferente de zero, ou seja, B tiver um valor e C também tiver um valor, a equação do segundo grau se diz completa. Então, ó, vamos para esse nosso exemplo. Se você verificar aqui, eu tenho o valor... Quem é o 5? 5 é o meu valor de A, certo? Quem é o menos 8? O menos 8 é o B, porque ele acompanha o X. E quem é que sempre fica sozinho, que no caso é o 3 aqui, é o C. Aqui eu tenho o A, o meu B é diferente de zero e o meu C também é diferente de zero. Ou seja, eu tenho A, B e C. Significa dizer que essa equação do segundo grau ela é completa, porque ela tem todos os meus termos. Tudo bem? Aqui eu tenho y ao quadrado mais 12y mais 20, igual a zero. Aqui a minha equação já não é completa, né? Ela é uma equação... Opa, desculpa. Aqui a minha equação também é completa. Ah, Sal, mas eu não estou vendo o A. Quando não tem nenhum número perto do meu número aqui ao quadrado, né? Da minha variável ao quadrado é sempre 1. Então, o valor da minha variável aqui... Valor da minha variável não. O valor de A é 1. E o valor de B é 12. O valor de C é 20. Ou seja, ela é uma equação de segundo grau completa. Tudo bem? Definição. Agora vamos ver como é que é uma incompleta. Quando o B for igual a zero ou o C for igual a zero, ou o B e o C forem iguais a zero, a equação do segundo grau se diz incompleta. Então, quem são os meus fatores que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui 1, né? Quando não tem nenhum número que é 1. Então, ó, eu tenho o meu valor de A. Tá certo? E aqui eu tenho o meu valor de C. O C é o termo que está sozinho, né? Então, eu tenho A e C, mas eu não tenho o valor de B, que é quem acompanha o meu X. Então, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Beleza? Pronto. Agora vamos resolver equações do segundo grau incompletas. Quando eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, por exemplo, ó, o meu primeiro caso é o ax ao quadrado mais c igual a zero. Ó, o meu b aqui é igual a zero, né? Ó, porque não aparece o b aqui. Então, esse é o meu primeiro caso, quando eu não tenho o b. Quando eu não tiver, a primeira coisa que eu faço é isolar o meu x, tá certo? Então, aqui, ó, vou escrever como x ao quadrado. X ao quadrado tá menos 49, né? Passa para o outro lado da igualdade como? Mais 49. 49 mais 0 dá 49, né? Esta minha potência passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz de 49. E a gente sabe quanto é a raiz de 49, né? Vocês costumavam dizer que a raiz de 49 era igual a 7. Só que numa equação do segundo grau, quando eu tenho um radical aqui, a minha raiz tem dois valores. Um positivo e o outro negativo. Então, x ele é igual a mais ou menos 7. Tá certo? Pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Beleza? Isso serve para qualquer raiz quadrada. Vamos ver esse outro exemplo. 16x ao quadrado menos 1. Primeira coisa que é isolar o x ao quadrado. Então, vai ficar 16x ao quadrado. Eita, que a caneta já está começando a falhar. Deixa eu ver se essa aqui está funcionando. 16x ao quadrado é igual a
Tá menos 1, passa para o outro lado, mais 1. Sim, pronto. Essa daqui não tá falhando, ela tá pior ainda. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta boa para que a gente possa resolver esse problema. Vamos ver se essa funciona. Menina, minha caneta estão se acabando, viu? Pronto, essa daqui funciona. Só é um pouquinho mais escura. Então, x ao quadrado é igual a 1. O 16 que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Então, fica 1 sobre 16. Ó, vou passar a minha raiz quadrada para o outro lado. X é igual a raiz de 1 sobre 16. Aí aqui vocês sabem como tirar, né? Tirar de cima, depois a de baixo. Então, x é igual a raiz de 1, 1. Raiz de 16, 4. Só que como é uma raiz quadrada, eu tenho um valor que é positivo ou outro valor que é negativo. Você pode escrever assim, ou você pode escrever x é igual a 1 sobre 16. 1 sobre 16, olha que loucura. 1 sobre 4. Ou não. E x é igual a menos 1 sobre 4. Posso também escrever ou, não tem problema. Ou, pronto. Beleza? Então, você decide aqui, dependendo do que a sua questão quer. Certo? Bem. Não acabamos, não. Aqui, por exemplo, ó, tem outros exemplos. Vocês estão vendo? Ó, eu tenho o valor de A e tenho o valor de C. Tá certo? Aqui está muito mais simples de se resolver. Ó. X ao quadrado é igual a 25. Esse 9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a raiz de 25 sobre 9. Beleza? Raiz de 25 é quanto? É 5, né? Raiz de 9 é quanto? É 3. Só que, lembrando, tem um valor que é positivo e outro valor que é negativo. Tá certo? Pronto. Aqui eu tenho x ao quadrado mais 16. Mesmo procedimento. X ao quadrado é igual a... Esse mais 16 vem para cá, menos 16. Vem assim. Então, x é igual a raiz de menos 16. Só que aí, galera, a gente tem que lembrar que eu disse para vocês que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a minha solução aqui é vazia, tá certo? Não tem uma solução para isso. Bem, no nosso segundo caso, eu tenho o caso ax ao quadrado mais bx igual a 0. Agora está faltando quem? Está faltando o c. Então, agora eu vou assumir para o valor de c igual a 0, tá certo? Então, eu tenho 5x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, tem o a e tem o b bem aqui. Quando eu tiver esse tipo de equação, esse tipo de problema, a primeira coisa que eu faço é deixar os meus números, ou deixar a minha letra em evidência, ó. 5x ao quadrado menos 3x, não é assim? Qual é o termo que eu tenho aqui, que eu tenho aqui desse outro lado? Concorda comigo que é o x? Então, ó, eu vou deixar o x em evidência. Deixar o x em evidência é reescrever o teu número de outra forma, tá certo? Qual número eu multiplico com x para dar 5x ao quadrado? Concorda comigo que é o 5x? Beleza? Menos, porque tem um menos aqui. Qual número eu multiplico com x para dar 3x? O 3. Isso tem que ser igual a 0. Percebam, ó, que x vezes 5x dá 5x ao quadrado. E x vezes menos 3 dá menos 3x. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar que é um jeito diferente de escrever, certo? Então, ó, agora eu tenho dois termos aqui. O meu x e o meu 5x menos 3. E a multiplicação dentre eles tem que dar 0. Então, a primeira coisa que você vai fazer é separar em primeiro e o outro é separar em segundo. Vamos pegar o primeiro. O primeiro é quem? É x. Então, x é igual a 0. Descobri a minha primeira raiz. Lembrando que uma equação do segundo grau, ela possui duas raízes, tá certo? Dois valores da tua solução. Na equação do primeiro grau só tem um.
Opa, botei 3 aqui, eu tô endoidando. Vamos aqui pro 2. Quem é o 2? É 5x menos 3. E isso tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Beleza? Peguei o primeiro termo e agora eu vou pegar o segundo. Então, 5x é igual a... Tá menos 3, vem pra cá mais 3, né? Esse 5 que tá multiplicando passa pro outro lado dividindo. Então, x é igual a 3/5. Morreu Maria pré-A. Quais são as suas soluções? X igual a 0 e x é igual a 3/5. Suas duas raízes, tá certo? Vamos para esse outro exemplo. Qual é o termo que eu tenho aqui, que eu também tenho aqui? É o x, concorda? Só que não é só o x que está aí, não. Esses meus dois números, eles são múltiplos de quem? São múltiplos de 4, não é verdade? Então, eu posso deixar aqui em evidência o 4x. Se você quiser deixar só o x em evidência, também não tem problema, não. Então, vamos lá. Qual número eu multiplico com 4x para dar menos 4x ao quadrado? Concorda comigo que é o menos x? Se você multiplicar esses dois aqui, vai dar menos 4x ao quadrado. Mais... Qual número eu multiplico com 4x para dar 28x? Você concorda comigo que é o 7? E eles dois têm que ser igual a 0. Então, eu chamo aqui o primeiro de 1. E chamo aqui o segundo de 2. Vamos lá para o primeiro. Vou botar aqui, faltou eu colocar bem aqui. Primeiro, e aqui eu vou botar o segundo. Quem é o primeiro? 4x é igual a 0. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 0 dividido por 4 a gente sabe que é 0, né? Encontrei a nossa primeira raiz. E o segundo? O segundo é menos x mais 7 igual a 0. Esse menos 7, ou esse mais 7 passa para o outro lado menos 7, né? Aí aqui eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, porque eu não sou nem besta. Então, x fica igual a 7. Percebam que quando a minha equação é do tipo ax ao quadrado mais bx, eu sempre tenho uma raiz que é igual a 0, né? Vamos ver esse nosso outro exemplo aqui. Qual fator eu posso deixar em evidência? Qual é o meu número que eu tenho tanto no meu primeiro quanto no meu segundo? Ou a minha incógnita, a minha variável? É o x, né? Então, eu posso escrever aqui como x vezes. Qual número eu multiplico com x para dar 7x ao quadrado? Concorda comigo que é 7x? Menos. Qual número eu multiplico com x para dar x? É o 1. Isso tem que ser igual a 0. Aí você pega aqui o primeiro. E aqui você pega o segundo. Primeiro, vamos lá. O primeiro, eu tenho x igual a 0. Segundo, eu tenho 7x menos 1 igual a 0. Então, 7x é igual a... Tá, menos 1, passa para o outro lado, mais 1. Então, x é igual... Esse 7 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 1 sobre 7. Tudo bem? Beleza até aí? Então, são situações bem simples, né? Que a gente trabalhou assim, nem tal coisa percebeu o quanto era fácil. Então, até agora, nós aprendemos a resolver equações do segundo grau incompletas. E agora nós vamos aprender a resolver ela completa, quando ela vem com A, com B e com C, certo? Então, vamos lá. Nesse tipo de problema aqui, galera, eu mostro para vocês as duas fórmulas que vocês vão utilizar para resolver equações do segundo grau completa. Bem, eu tenho aqui a minha primeira fórmula, que eu chamo ela de Bhaskara. Enfim, nós chegamos no delta e Bhaskara, né? Foi um longo caminho desde o 6º ano, mas nós chegamos. Opa, o Bhaskara é esse daqui, ó. Desculpa. E esse daqui é o delta. Essa simbologiazinha aqui, esse triângulo é o delta, tá certo? Então, vamos lá. Perceba que eu só tenho que substituir o meu A, o meu B e o meu C. Né? Mesma forma aqui. Então, vamos identificar primeiramente, o primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau completa é você determinar os valores de A, B e C. Vamos resolver esse exemplo. Esse exemplo aqui eu tenho x ao quadrado menos
2x menos 8 igual a 0. Sendo que a solução dessa nossa equação pertence aos reais. Ou seja, pode ser número positivo, negativo, fração, dízima, número irracional, tá certo? Então vamos lá. Quem é o A? O A é quem acompanha o x ao quadrado, que no caso aqui é 1. A igual a 1. Quem é o B? O B é quem acompanha o x, que no caso aqui é o menos 2. É só você separar os números. E quem é o C? O C é o termo independente, que está sempre sozinho, que é o menos 8. O sinal vai junto, não esquece, o sinal vai junto. Então, beleza. A primeira fórmula que nós usamos é a de delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4A vezes C. Então, delta é igual a... Quem é B? Menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do B, eu boto menos 2 ao quadrado. Menos, que é da fórmula, 4 vezes A. Quem é A? É 1. 4 vezes 1 vezes C. Quem é C? Menos 8. Bota sempre no parênteses, tá certo? O teu número negativo, que é para tu se organizar. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado. Ó, quando o expoente é par, o número sempre dá positivo, né? 2 ao quadrado é 4. Concorda? Menos com mais, fazer um jogo de sinais aqui, ó. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 4, a gente sabe que vai dar 36. Esse aqui é o meu delta. Agora que você descobriu o delta, você vai para a Bhaskara, certo? Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. X é igual a... Quem é b? B é menos 2. Mas, ó, é menos... E depois que você coloca o b, menos 2. Tá certo? Mais ou menos a raiz de quem é delta. A gente descobriu, ó, 36. Dividido por 2A. Então, é 2 vezes quem é o A? É 1. Por isso que é importante você identificar primeiro, tá certo? Os seus coeficientes. Então, ó, x, que é o meu Bhaskara, né? Menos com menos vai dar mais. Então, aqui dá 2, né? Mais ou menos... Raiz de 36, a gente sabe que é 6. Dividido por 2 vezes 1, dá 2. Chegar aqui é o mais importante. Agora, eu falei para vocês que uma equação de segundo grau tem duas raízes, não é verdade? Então, eu vou separar desse lado aqui as minhas duas raízes em x1 e x2. Lembrando, eu não tenho mais ou menos aqui. Então, uma raiz ela vai ser positiva, 2 mais 6 dividido por 2. E a minha outra raiz, eu vou colocar o menos. 2 menos 6 dividido por 2. E aí basta eu resolver. Então, vamos lá. x1, 2 mais 6 é quanto? É 8. Então, fica 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, a gente sabe que dá 4. Concorda? Acabei de achar a minha primeira raiz. E a minha segunda raiz, que é, ó, 2 menos 6, dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Tá aqui a resolução da sua equação de segundo grau. Você tem duas raízes. x1 é igual a 4, x2 é igual a menos 2. Para vocês praticarem aí, ó, gostaria que vocês fizessem esse exemplo, tá certo? Para vocês trazerem no Tira Dúvida e ver se vocês acertaram, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula e valeu!